SOS Cast, um momento de comunhão e palavra para você. Sejam bem-vindos a mais um SOS Cast, esse podcast que não tem outro objetivo senão te projetar ao centro da vontade de Deus, ao coração de Jesus. E nós estamos aqui em mais uma mesa com um objetivo, né? Além de anunciar Cristo. E como se anuncia Cristo? Contando histórias, o que Deus fez através das nossas vidas. Eu tô aqui com minha esposa, querida Bi. Paz do Senhor, gente. E também com um convidado pra lá de especial, meu amigo. Nosso amigão. Ó, Luiz Fernando, mas íntimos, para os íntimos Japa. Eu vou Japa, aqui né? direção. Acho que desde que eu comecei a frequentar a escola... Isso que eu ia falar, desde que você nasceu, né? Seu nome é estar Japa. numa escola no Japão que iam me chamar de Japa. Muito bom. Gente, a gente quer apresentar aqui o nosso grande amigo japonês, nosso amigo Japa, o tio das meninas, nosso parceirão da vida aí que Deus nos deu. E eu vou começar já lançando a primeira pergunta. Manda. Pra apresentar para quem não é conhece ele, ainda. né? Exatamente. Quem é você, japonês? Bom, primeiramente, eu não sou japonês, né? Porque eu não nasci no Japão. É Meus pais assim, também é não. assim, é assim que é Meus bom. pais também não. Meus avós, sim. Você então é? Você é brasileiro. Eu sou brasileiro. Você é nasci em brasileiro? São Paulo, Seus avós são do Japão. são do Japão. Então mas não você me é pergunte que lugar que eu Nisei, Sansei, não filho de sei. neto de Não, japonês? Não sei. Neto de japonês é o quê? né? Ah, eu acho que Sansei, né? Sansei, é Sansei. Filha Nisei, né? Filha Nisei, Nisei. neta de Sansei. Então, temos aqui um Sansei. Isso. Ah. Tenho a genética lá asiática, Que legal. mas a cultura já Brasileiríssima. Ainda mais pelas amizades. É verdade. Mas fala pra gente seu nome, seu telefone, brincadeira. Seu nome, Meu irmão, cidade. pode passar meu contato? Só no final, só no final, só no final. No finalzinho? Não, mas pode mandar inbox lá pro Bruno. Pode mandar. Ele responde. Não, vamos lá, Japa. Quem é você? Quantos anos você tem? Fala o seu nome. Se apresente. Eu tenho 43 anos, Tá. mas com aparência menos, né? Menos, bem, e é verdade. Sei, bem, não sei, sempre não pareceu sei. mais novo, né? Não sei. Tecnologia ajuda, né? Japonês, né, meu? Japonês verdade. quando tá velhinho, tá com 100 anos. É verdade. Será que eu chego? Não sei não, né? Chega. Chega. 43 anos. Quanto tempo de SOS, Japa? SOS, eu acho que uns... Quantos anos a Manu tem? A Manu 12 vai fazer. Vai fazer 12 anos. 12 anos. 12 de anos. SOS. 12 anos. Eu acho que batizado uns 10, né? Sim, Legal. lá na igreja. E seu nome? Você não falou seu nome. Japonês. Não. Fernando, Japa, Já, Luiz Fernando. Okuda. Esse é o nome. Conhecido como Japa. Conhecido como Japa. Japa da SOS. né? Isso. Tá 12 anos na SOS Jesus 12 anos. e 10 anos de batizado. 10 anos de batizado. E como foi seu processo de conversão, Japa? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu sempre fui Eu cresci assim... Eu não tinha nenhum ensinamento... Religioso. Espiritual, nada, né? Assim, meus pais sempre trabalhavam muito. Sim. E eu sempre era um tanto quanto independente, né? Assim, meus aprendizados, as minhas Sim. reflexões com relação às coisas que vinham... Muito trabalho, Acontecendo. muita cobrança, muita muita pressão. cobrança. Mas aquele lado da religião sempre é uma coisa assim, Eram desconhecidos. A sua família não trouxe uma religião, mesmo sendo de uma família com cultura japonesa, né? Sim. Não tinha nenhuma religião na sua tinha casa. nenhuma religião. Vocês não foram criados com base em nada. Base Então em a nada. criação era basicamente trabalho e escola. Trabalho e escola. Acabou. E não tinha Tanto muito eu- afeto também? Eu tinha. Tinha, mas a gente... É que quando você é criança, é difícil você venha compreender muitas coisas É lá verdade. na frente, É entendeu? verdade. Tem razão. Muitas coisas que nem vocês vão vocês compreenderam depois que se tornaram pais, né? Com verdade. certeza. Bom, é eu não verdade. tenho filho, já tô avisando. Ainda não. Sou... mas você e aí a sua busca por uma religião, por Deus, começou ainda jovem. Ainda jovem, porque quando você é jovem, você tem muitas dúvidas, né? Você Sim. passa por muitas crises.
você fica tentando buscar alguma coisa, né? Sim. A razão de tudo. Você quer a razão, a explicação Quer de respostas. tudo. Quer respostas pra tudo que acontece. E isso nasceu na tua adolescência. Isso nasceu na minha adolescência, né? Eu sempre fui um adolescente... pelo que meus pais falavam, eu dava muito trabalho. Assim, Sim. era muito... Não obedecia, sabe? Sim. Queria fazer tudo que dava na cabeça. Sim, sim. Aí eles tinham esse trabalho, porque eles tinham que trabalhar... E dar ficar na conta de loja, você. E dar conta de mim. Como é que... Eles tinham que fazer uma escolha. Eles tinham que ver qual que era a prioridade. É claro, filho é prioridade Sim. sempre. Sim, sim. Mas, se eles não tivessem priorizado o trabalho naquela época, eles não iam conseguir dar todo o conforto Certo. que deu pra gente. Sim, entendeu? sim, as Então, possibilidades que você teve, né? possibilidades, Então, vamos também apresentar aqui para todo mundo. Você é filho mais velho, né? De velho. duas Duas irmãs. Então, são em 3 filhos, Três né? filhos. Então, você é meio que abriu o caminho aí para muitas coisas. E seus pais também aprenderam a ser pais Sim. com você, inicialmente. Eu fui a cobaia dele. Você foi primeiro filho. Deu certo, hein? E deu certo. É verdade. Tem dado certo. Tem dado certo. É. Mas continua, pode continuar foi um falando da longo adolescência. caminho, né? Até... Sim. E quando que foi a primeira vez que você teve, assim... Em que religião que você buscou? Não, eu não busquei nenhuma religião, porque eu não tinha consciência de nenhum tipo de religião. Não sabia que tinha Zero. diferença. Zero. Conhecia zero de Bíblia. Era o que você... As coisas que você sabia, era o que você... A mídia fazia muita Sim. cabeça. Dos jovens, entendeu? Era televisão. Naquela época não tinha internet ainda, Sim, né? sim. Mas era o que Afinal, são 43 anos, né? Naquela época realmente não tinha Eu internet. vivi a melhor fase, né? Anos 90. né? Verdade. A gente também é dos transição. anos... A gente é dos anos 80. Então, tava começando a engatinhar, né? A internet. Sim. É. E de repente veio de uma vez, né? E hoje eu tenho até certa dificuldade, assim, de acompanhar muitas coisas. Assim. Muitas Já coisas. tá Ser sempre atualizado. Então, o que você tinha sobre religião, você aprendeu... Você sabia de orelhada pela de TV. olhada, né? Mas eu sempre buscava um Deus que eu não sabia quem era esse Deus, sabe? Porque é sempre através de problemas, seja na semana de prova. Então, É mesmo. Aí você já recrutava Deus. Deus, recrutava ajuda. Aí num problema também, sei lá, pessoal, relacionamento. As fases da adolescência, né? Saúde. Fase da adolescência, que não é fácil, é complicado. Problema com os pais, com os Problema com irmãos. os pais. Você nunca entendia o que seus pais É verdade. queriam pra você. Na verdade, o que seus pais queriam era o melhor pra você, mas pra você, naquele momento, Não era era tudo. não era o melhor, não era o que você queria, Não. porque... É relativo o melhor, né? Quando você é jovem, é criança, adolescente, você só pensa no hoje. No amanhã, nunca pensa. Nossa, é verdade, Você já. entendeu? É só no hoje, só no que eu vou fazer hoje. O amanhã ainda nem chegou. É verdade. Agora os pais não, os pais estão pensando daqui a 10 anos, 20 anos, estão se preocupando assim, se eu não tiver presente na vida do meu filho, como é que ele vai se virar? É sempre assim, né? Sim. Eles estão sempre preocupados em preparar o filho para o mundo que tá vindo, né? Tá cada vez mais difícil, né? Muito, muito. E você falou uma coisa quando a gente tem nossas conversas, você falou, eu era analfabeto espiritual. Analfabeto. Achei essa palavra que você usou muito forte. E hoje com a internet, eu acho que mudou muita coisa, né? Pô, hoje tem muita informação. Porque o conhecimento hoje do adolescente hoje é totalmente diferente do adolescente na minha época, da época de vocês, entendeu? Demorava mais para chegar a informação, Demorava né? A mais. quantidade de informação demorava mais. Sempre falo que quantidade diminui a qualidade, né? Então aí que tem que ter alguém para orientar, né? Tudo tem um preço, né? tem um preço. Todo ganho também tem um preço. Mas naquela época, e tem até uma coisa, isso daqui era engraçado, né? Porque quando você é novo, tudo é problema, né? É. Tudo é problema. Nada é preparação, não é verdade? É verdade. Tudo é problema. Quando você é Você nunca adolescente, entende que aquilo jovem. faz parte, Nunca né? entende. Aí você começa a entrar em conflito com Deus. Achando que Deus não se importa com você. Quando na verdade ele tá te lapidando, né? Uau, isso aí. E quando que você chegou nessa conclusão? Você tem mais ou menos uma ideia? Só depois que você encontrou Jesus ou não? Bom, Ou foi quando foi que você quis encontrar Jesus? Quando você entendeu que era um processo sofrer? foi uma busca sem ter um objetivo. Olha. final. Nossa, Entendeu? que incrível. Caramba! Sabe quando você busca algo, mas não sabe
o que é esse algo? Mas você continua buscando. Mas eu estava sempre buscando, Que porque legal. apesar de você depositar muito a sua felicidade em coisas materiais, Que foi sua criação também, foi né? minha criação, Claro. Você nunca teve falta de nada, assim, material. Material não. Nunca soube o que é passar uma dificuldade, Nunca fome. soube, nunca, graças aos meus pais. Esforço, né? E Esforço. dedicação, empenho. Porque era o melhor que eles Era o queriam te melhor. dar. E que eles entendiam que era o melhor, né? Não era E a proposital. gente não tinha. Eu não tinha maturidade suficiente para compreender isso. E nem era pra ter. Nem era pra ter. Nem era né? pra ter, Eu faz- tava é isso mesmo. adquirindo Aí nessa isso. construção de você com Deus, com a vida, inclusive os problemas te forjaram a você imaginar isso, né? Problemas é relativo, né? Antes de mais Sim. nada. É verdade. Cada um, a proporção do problema é individual, entendeu? Isso é verdade. É. Pra uns é oportunidade, pra sim. outros é Às um vezes problema. o problema vem para você poder mudar de um nível para outro, né? Sim. Na maioria das vezes, Acho que todas as mesmo às vezes não sendo ali o objetivo inicial, acaba se tornando se você tornando. tem essa mentalidade. Porque existem problemas que você causa, Sim. mas tem problemas que Deus permite. Sim. Você já E passou você por. tem que aprender a deixar nas mãos dele. Se você querer tentar resolver o problema que ele permitiu para você, você não vai ter sucesso. Você vai piorar. Sim. Entendeu? E você passou por problema já? E teve um que a gente vai comentar aqui, mas não precisa entrar em detalhes. E você disse que no meio desse problema que você passou, você tinha uma vontade muito grande de buscar socorro em Deus, né? Você falava Sim. assim, puxa, eu preciso. Nesse turbilhão que eu tô vivendo aqui, eu preciso muito de Deus, né? Eu preciso muito de algo que eu não sabia, né? O que era, como chamar, que nome dá, mas Sim. você buscava isso internamente pelo Buscava. desespero que você sentiu na época, né? E como foi pra você essa interpretação na época? Olha, eu acho que na época, se eu tivesse sido apresentado, seria um choque, né? Eu não ia estar, assim, entendendo tão bem o nosso papel aqui nesse mundo, sabe? Sim. Então tem coisas que você tem que ser gradativo, entendeu? E você falou, né, que na hora que você estava passando uma situação, você sabia que tinha alguém ali com você, né? Sim. Teve um fato, Mesmo não né? não ainda conhecido Jesus, né? Ainda não Mesmo conheceu eu Jesus? não sabia qual que é a diferença Mas de ele te Deus, conhecia. não conhecia a história de Jesus, só quando no final do ano passava aqueles filmes, né? Na Globo. Na Globo lá, repetia todo ano. Sessão né? da tarde, é verdade. Isso. Mas aí eu era analfabeto, né? Como a gente Sim, sim. citou anteriormente. E teve uma situação em que eu tinha o quê? Uns 20 anos. Acho que era isso daí. Não, mas antes disso, como meus pais sempre foram comerciantes, né? Mexiam muito com dinheiro. Naquela época não era cartão, né? Era só dinheiro. Dinheiro na mão, vivo, Você né? tinha que ir no banco, levar o dinheiro para Sim. poder pagar. Não deixar acumular muito. Pilha de lembrança. boleto, era só dinheiro, né? E ele ia ao banco todos os dias, né? Todos os dias. E muitas vezes eu acompanhava ele, né? Sim. E teve isso foi aos 17 anos, 16 para 17 anos. Nossa, era bem novo. Que teve um dia na semana que armaram uma emboscada, né? Pra poder assaltar, e eu tava junto do meu pai. E meu pai, acho que no desespero, na hora, você não pensa, né? Saiu acelerando o carro e conseguiu fugir. Eu lembro até que um dos bandidos chegou eu tava no banco passageiro do lado. Aí um dos bandidos encostaram, a janela tava aberta. Ele pegou no meu braço e eu vi a arma dele. Nossa. E meu pai acelerou. Só que meu pai, ele falou depois que ele não sabia que tinha uma outra pessoa do meu lado. Nossa. Ficou até um arranhão no meu braço. Nossa. Porque ele acelerou. E aí na hora que Arranhou acelerou, meu o braço, cara né? tentou segurar e puxou. Tentou segurar e puxou. Ficou um arranhão no meu braço. E depois desse dia, meu pai pegou eu e minha irmã e colocou pra morar separado deles. Nossa. Nossa, já. Quer dizer, eles moravam próximo à loja Sim, sim. e a gente morava separado. Colocou mais distante pra proteger Eu tinha vocês. 16 para 17 anos, minha irmã tinha 15 para 16, uns 15 anos. E a mais nova tinha quanto? E a mais nova ficou uns 2 anos, 3 anos morando com eles, né? Sim, que era muito pequena Que ainda. era muito pequena, ela devia ter uns 11. 8 anos. 8? Nossa. Ela tem 9 anos de diferença pra mim. Nossa, é bastante. Só que depois de uns 3 anos,
ela foi morar com a gente, ficou os 3. Nossa, novinhos. Minha irmã mais nova, praticamente quem criou ela... Foi você e sua irmã. Não, eu e minha irmã também, né? Sabe como são irmãos, né? Mas tinha uma pessoa que meu pai e minha mãe contrataram justamente para cuidar dela. Chegava cedo, dava café, arrumava a roupa, levava para a escola, que era próximo. Ou ia seja, buscar. 3 anos. seu pai sempre protegeu vocês dentro daquilo Sempre que ele tinha de protegeu, melhor, entendi. né? Que ele encontrava de melhor. Para tirar Isso. vocês desse risco, E né? o que na época, o que um jovem normalmente pensa? Ah, meus pais, eles deixaram a gente na mão de outra pessoa, a gente não tem... Você nunca entendia que aquilo era uma super proteção, né? Eu não cheguei a pensar nisso porque eu já estava maior, né? Então, quando estava naquela idade que eu não queria saber de adulto, né? Falando o que você deve fazer, né? Exatamente, adolescente, né? Ainda mais morando sozinho. Mas essas coisas você começa a parar para pensar lá na frente e ver o bem que meus pais estavam fazendo, Que entendeu? bom. E eu até perdi. Isso também te forjou, né? De certa forma. Forjou. Fez você crescer. E eu vejo que muitas vezes, né? Foi a escolha que seu pai fez na época, foi a estratégia que ele usou. E Deus faz isso com a gente o tempo todo, né? Então, eu falei desse fato, mas depois de uns 4 anos, eu sofri um sequestro relâmpago, né? Nossa, Jampa. E Mesmo ele fazendo isso ainda sofreu. sofri Meu um sequestro Deus. relâmpago. Aí, nesse sequestro relâmpago, eu lembro, eu já até confidenciei isso para vocês. Nesse dia eu sabia que tinha um Deus que não ia deixar nada acontecer comigo. Nossa. Eu lembro que eu estava no banco passageiro novamente. Tinha uma pessoa armada. Acho que estava drogado, porque estava bem louco. Tinha outra pessoa dirigindo de maneira assim... Bem doida mesmo. Sim. Correndo e tal. E meu pai viu quando me levaram, né? Porque foi na porta do estabelecimento de vocês. Foi na né? porta. E ele acionou a polícia logo em seguida. E eles queriam ir pro banco poder sacar dinheiro. Tá. Tinha um banco muito próximo lá. Pertinho da Só onde que vocês Deus me estão. direcionou para um banco bem longe. Não era nem um banco, era um caixa 24 Caixa horas 24. de um hipermercado. Tipo, ele fez você esquecer aquele banco perto. Fez esquecer e me mandou para bem longe, entendeu? E nesse dia eu lembro que eu nunca vou esquecer. Você via que o motorista estava correndo muito. Aí vinha na minha mente, eu vou puxar esse freio. Nossa. Vamos todo mundo... Tipo, porque bate muita coisa na mente na hora, né? Vem na minha mente. Aí ao mesmo tempo vinha, não, espera, que tudo vai acabar bem. Acabar bem. Não vai acontecer nada. Aí eu esperei. Você separou você a voz da sua mente para a voz de Deus. Isso, a voz de Deus que eu não sabia que era a voz de Que Deus. era a voz de Deus, mas E pra- algo falava, né, para você. E pro pessoal entender, né? Quando você contou isso pra gente, o fato de você ter ido pra longe foi um sinal bom, porque Foi. se fosse ao lado ali onde seu pai Sempre ia. ficava ali próximo, os policiais já estavam tudo ali já esperando. Estavam tudo ali Imagina esperando. a troca de tiro. Você Provavelmente, porque eles estavam Deus. armados, né? já foi um livramento, Deus já conduzindo, né? Sim, porque já estavam... Aparentemente estavam drogados, né? Sim, sim. Estavam bem loucos mesmo. E esse daí foi o fato aqui. E Deus livrou. Foi um livramento. E essa foi a experiência que você contou pra gente, que você teve muito forte com Deus sem saber que era ele, Sem né? saber que era. Mas que ele sempre estava com você. Sim. Né? Aquela voz falando e você começando a discernir a sua mente e algo, né, além da sua mente, né? Para que é isso, né? Naquele momento você pensou, quem será que é isso, né? Mas você ouviu e fez, né? Seguiu essa voz. Que na verdade já ardia dentro de você, acho que desde muito novo, só que com a sua maturidade você foi percebendo um pouco mais. E a sua sede foi fazendo você ter mais atitude de ir atrás. Eu preciso Sim. buscar uma fé. E quando você encontrou Jesus, como é que foi? Conta pra gente. Bom, aí ainda não... Ainda estava no processo, né? E aí tem aquela fase de faculdade, as amizades que você acaba conhecendo. As amizades, 99%, não eram igual a mim, assim, no sentido de... Eram todos analfabetos espirituais. Olha, continuou nesse Então eles não iam me ciclo. levar pra igreja, iam me levar pra balada, pra barzinho, pra festa. Sim, sim. Você entendeu? É o que... Adolescência é o do que mundo, acontece normal, na adolescência né? do Sim. mundo. Por isso que é muito importante o grupo de jovens na igreja. É verdade. Você sabia?
Porque você está criando um espaço, Um ambiente para eles estarem no mesmo propósito. Porque o ambiente realmente vai modelando a gente. Direciona a nossa vida ao destino correto. Uau! O ambiente faz toda a diferença. Não importa se é um ambiente para você só conversar, só para louvar, ou para ficar é só para ficar junto, porque tá nas mesmas batalhas, né? Nas mesmas E tá batalhas. se fortalecendo a mesma pessoa que é Deus. Sim, é o que eu falei uma vez. Você prefere os pais, que tem jovens em casa. Você prefere deixar eles num ambiente em que ele tem várias sementes, a boa, a ruim, ou no ambiente que a chance de você semear coisas boas no seu coração é muito maior que no ambiente da igreja. Você entendeu? O acerto tá maior lá dentro, né? O acerto tá maior lá dentro. Sim. Não é garantia de que a pessoa... Não, nem de perfeição. Não, mas lá... Mas tem mais chances a melhor lá. semente tá lá. Então, se você tem uma escolha a fazer, escolha o ambiente da igreja. E aí que entra o papel da igreja, de preparar... E você tem uma teoria muito legal sobre a igreja que você estava conversando pra gente, né? Você tá falando de ambiente e de permanecer em atitude. Sim. Qual que é a sua teoria em relação à igreja? Você me contou, eu achei demais. A igreja, assim... O que as pessoas fazem com a igreja, né? Qual que é a ideia? O que eu vejo, assim, eu me coloco dentro dessas pessoas. Sempre, sim. Pra me poder chegar nessa legal. ideia. É porque muitas vezes a gente... vai na igreja como se fosse prestar contas. Tá. Não é verdade? Verdade. Sim. Você vive o seu dia na semana, na domingo eu preciso ir pra igreja, Sim. porque eu fiz muita coisa errada. Vou lá pedir perdão, tipo um confessionário católico, né? Preciso limpar a minha ficha lá. Entendeu? Aí que eu pensei, as pessoas acham que igreja é um desodorante, né? Desodorante. A igreja é desodorante. Você passa a semana inteira se sujando, suando e não tomando banho. Ou pulando banhos, né? Ou pulando banho. Só passa no domingo Aí lá. chega no domingo, passa aquele desodorante 48 horas. E acha que vai dar a semana... O cheiro vai embora, né? Mas aí na semana, se você não tomar banho, o cheiro começa a exalar. Sim. E é o que tem acontecido muito. E o banho pra você, né, como se fosse, é a decisão daquilo que você aprendeu Sim. no domingo, né, levar pra semana. Sim, você tem que buscar... Se aproximar de Deus, decidir fazer o certo, cumprir esse acordo com Deus. Porque toda palavra que o pastor, no caso... O nosso entendeu? pastor. Nosso pastor, toda palavra que ele prega aos domingos, você tem um propósito. E se quem tá lá ouve essa palavra e não as pratica, Verdade. o que adiantou tá lá? Se Entendeu? suja. Se suja, tem que praticar durante a semana. Para no outro domingo você receber outra palavra e praticar aquela É a palavra. medida pra gente dar conta você- da semana, né? Exato. Isso. E você tem vivido isso, né? Tenho vivido Você isso. tem vivido isso na sua vida de várias formas, assim. E problemas, muitas vezes, eu sou seu amigo de longa data, pra quem não sabe, o Japa é meu amigão mesmo. Amigo íntimo. Amigo íntimo. O Japa foi pra igreja porque a gente se conheceu no tatame, no jiu-jitsu. No jiu-jitsu. Ele falou que o jiu-jitsu serviu só pra isso, né? Só pra mim sim, né? Pra ele, sim. Ele disse que não sabe por que ele foi pro jiu-jitsu, porque ele não gosta. Ele falou assim, eu na comecei a verdade- fazer e não sei por que eu fui. E ele era bom, hein? E ele, o Bruno Ele era sempre fala- bom. Uma E aí, coisa é quando você eles- gostar de assistir, de ver as outras, outra coisa é você ir lá. E aí ele ficou um tempo no jiu-jitsu, tempão. né? E aí nesse tempo eles se conheceram. Ele, o Bruno e o Felipe Tomé, amigos. Sim. Se conheceram na academia e ele saiu do Gil e a amizade Marquinhos dele... que levou a gente, Marquinhos, né? O Marquinhos, amigão também deles, levou eles pro Gil. E levou, na verdade, o Bruno, né, pro Gil. E aí eu conheci, né? Conheceu. E aí eu achei muito interessante porque ele disse, né? Eu fui pro Gil só pra conhecer o Bruno. Foi. E aí Deus firmou essa amizade entre os dois e foi muito interessante a proximidade, que foi uma coisa muito forte desde o começo, né? Eu nem sabia que ele era pastor. Exatamente. A gente começou a conversar, sair, mas eu não sabia, assim, que ele era pastor, entendeu? Porque eu já tava
frequentando outra igreja já. Você já tinha conhecido Jesus Sim, em outro lugar. em outro lugar. E aí quando eu falei, não lembro se foi o que eu falei, ou fizeram algum comentário, você falou, Aí um dia você apareceu lá na igreja, de surpresa. Sim, é. Foi. E aí ficou. Aí ficou, é tudo plano, né? Era você, o Bruno e o Marquinhos, né? Marquinhos. Os três. Aí 2 pastores no meio do Japa com sede de Deus. Na época o Marcos ainda Não nem era. era pastor. É verdade, não era pastor, é Ele era verdade. pastor, só era eu. É. Sim. E aí, assim, essa amizade fortaleceu, né? E o Japa, né, pra eu chegar onde... Ele sempre... Eu que te conheço, mesmo você, talvez... Não faltando, talvez, recursos, mas você, recebeu muita paulada na vida. Eu te conheço, a gente é íntimo. E todas as vezes, mesmo oscilando, porque Deus não espera da gente uma perfeição, sempre uma crescente. Deus sabe que a gente oscila. O Japa sempre tentando, não desistindo, com altos e baixos. Então, assim, era legal. Eu preciso falar isso porque, assim, você acabou de dar a sua teoria do desodorante e é algo que você tem feito na sua vida ao longo dos anos. Sim. Com dificuldades, mas você tem realmente, eu brinquei, né? O Japa tem um espírito samurai. Ele é assim, ele pode até às vezes dar umas pausas, não em Deus, mas assim, em algumas esferas da vida, mas você sempre foi um lutador, sempre foi de tentar e não desistir. Você é Eu sempre incansável. soube qual é o meu destino, o seu, que é Deus, né? O reino de Deus. Sim. Sempre soube Isso aí. disso. Porém, muitas vezes a gente tem aquelas falhas, né? Sim. A gente desanima, porque a vida é feita de obstáculos, né? Sim, É o sim. que o Bruno sempre falou, o pastor Bruno sempre fala que o mundo espiritual tá em guerra, entendeu? É verdade. A gente às vezes não vê, mas sente. Mas Sim. sente. E quanto mais a gente persiste viver em Deus, mais a gente sente as guerras espirituais, né? Sim. E aí você vê que Deus não te preparou, te permitiu viver tudo aquilo à toa. Sim. Porque são etapas, fases que a gente precisa passar, viver, aprender, criar a musculatura espiritual para poder desenvolver as próximas etapas que Deus vai nos levar, Sim. né? E aí eu vejo uma coisa que a palavra de Deus diz em Provérbios 27:17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E a amizade de vocês foi providencial. E eu não vou dizer isso porque ele tinha algo só para te entregar, né? Através da vida dele e o Espírito Santo sempre trabalhando. Mas você também sempre teve algo para entregar para ele enquanto amigo, né? E isso sempre foi uma questão muito, muito importante na vida do ser humano, né? O quanto a amizade, ela engrandece o que Deus quer fazer através de nós, né? E por nós. E a amizade de vocês dois foi muito providencial. Ele trouxe para você esse cunho bíblico, né? Esse cunho do reino de Deus, a palavra, da vivência espiritual, de forma protagonista, né? Protagonista não, de forma não pública, né? Porque você conheceu ele num cunho íntimo, né? Então você admirou Jesus através da amizade. Você quis Jesus através do que o Bruno mostrava que era ser crente, né? O que era ser cristão. E você participou, né, da minha vida enquanto grávida, enquanto mãe. Então você também se tornou o meu amigo, né? Então eu falo que a nossa amizade é muito saudável também. A gente tem uma proximidade muito boa. E o quanto a amizade, a sua amizade nos trouxe também o que Deus queria fazer em nós, né? E a gente acha que a gente tinha algo só para te oferecer, né? E de fato nós tínhamos, né? O reino, o evangelho, a nossa vivência. Mas você sempre também nunca ficou aquém. Você sempre nos ofereceu cumplicidade, constância. Você sempre nos tolerou nos tempos difíceis, nos nossos medos, nas nossas dores. E o quanto isso prova que a Bíblia ela é verdadeira. Ela acontece na vida real mesmo. Ela não é um livro que a gente lê e sente. É um livro que acontece. Sim. Né? E você é a prova disso para nós, né? Enquanto família. Eu falo também pelas meninas. Você é um tio das meninas. Elas chamam você de tio. E isso é muito interessante ver o quanto Deus nos cuida, né? Porque a gente foi, né, com aquela missão, com aquele ímpeto, né? Puxa, vamos falar de Jesus pro Japa. Sim. A gente viu a sua crescente espiritual, a sua sede de Deus, o seu encontro com Deus. E aí Deus vai lá e fala assim, peraí, ele também tem algo para dar. Então toda a jornada que você passou na sua vida, desde a sua infância e adolescência, que você contou um pouquinho aqui para nós, ela nos trouxe exatamente esse Japa, amigo, que acredita, que é constante, que persiste, que impulsiona, que é uma inspiração. E aqui eu quero falar dessa parte do Japa inspiração.
Quem é o japonês que inspira, né? Quem é o Fernando que inspira? Você já passou por várias situações e algumas delas a gente trouxe aqui, mas elas são poucas perto de tantas que a gente já conhece. Mas você é uma pessoa que inspira e eu queria falar um pouco aqui, trazer agora para esse lado da sua... Como que a gente pode dizer? Dessa parte da sua reconstrução enquanto homem, enquanto ser humano, né? Mas enquanto as coisas que você teve que superar. E aí eu queria falar um pouco da sua última superação desse último ano, que você aí emagreceu quantos quilos? Fala só. 40 quilos. 40 quilos. Essa não foi a primeira vez que você emagreceu 40 quilos, né? Esse é um fato que sempre fortaleceu a amizade minha e do Bruno, né? Que a gente e aí que eu falo, né? Sempre na luta com a balança. Todas as vezes que o Bruno precisou de um amigo que acreditasse nele, que o Bruno às vezes não acredita nele, nessa questão da constância, vinha você com todo o seu know-how, porque Deus te fez um cara extremamente resiliente, extremamente dedicado. Samurai, espírito samurai, pra derramar na vida do Bruno. E aí aqui o ferro afia. Sempre um ajudava o outro. Um ajudando o outro. Então assim, ele faz de todos os... Ele conhece muito bem a rotina do Bruno. E ele faz, em todos os buracos, ele encaixa uma possibilidade. Bruno, vem cá, eu vou fazer assim, 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 assim. Aí o Bruno, ele vai lá e levanta o Bruno. E aí vai lá, o Bruno levanta ele espiritualmente falando, emocionalmente falando. Sempre então, foi assim, sempre foi assim. Sempre foi assim, Conta essa amizade. Aí, Japa. Conta pra gente esse último ano. Esse último ano, foi um ano de muita autocrítica, né? De questionamento e, na verdade, eu já tô mais experiente. Então afinal, eu sei... são 43 anos. Sim, eu sei. Que escolha eu devo fazer? Eu sei qual que é a escolha certa. Não adianta eu tentar procrastinar várias coisas na minha vida. Que é você que tem que fazer. Eu tenho que fazer. Arrumar desculpas não adianta também, ficar pedindo a Deus se você não fizer a sua parte, as coisas não acontecem. Então, eu decidi. Preciso fortalecer meu espírito, meu espiritual. Preciso participar mais na igreja, frequentar mais. Tentar melhorar as escolhas baseado na... Você viu uma junção de tomada de iniciativa. Vários princípios bíblicos. Sim. Que são pregados pelo nosso pastor. Você tem que seguir os princípios. Porque a Bíblia já conhece nosso presente, nosso futuro. É verdade. Na verdade, a Bíblia é a nossa vida, né? É verdade. Já está escrito. É um manual pra gente É um manual. Viver, né? Tá aí na nossa frente aqui. É só seguir. E aquilo que você falou, né? Você começou até a gostar... a gostar não. Você já gostava, mas a querer mais ler a palavra, né? Sim. Entender mais a Bíblia. Quando as coisas começam a acontecer na sua vida e você começa a ver coincidências junto à palavra, você vai se apegando mais, né? É verdade. Você vai vendo o quanto a Bíblia já sabe de todas as coisas, né? Você que não queria enxergar tudo isso mesmo. entendeu? E aí, o que você fez, Japa? Conta aí um pouquinho. Bom, a parte espiritual que eu falei, procurei... Ir mais aos cultos, ir né? mais aos cultos, né? Não deixar de ir por qualquer coisa. Isso te Legal. fortaleceu. E olha, pra manter essa ele decisão. mora longe, ele mora a meia hora da igreja, né? Ele não mora tão perto. Então De ele semana falou... eu tenho que ir do trabalho até a igreja E aí uns 45 minutos. Exatamente, do trabalho é mais longe. E você também falou, né? Você acaba tendo que fechar e abrir o negócio, então você também começou a se organizar no horário, Sim. colocar pessoas para poder ir pro culto, né? É que antes você falava, não dá, porque de fato o seu cargo é de responsabilidade, mas você ainda assim achou... Eu falava não dá, mas dá. Mas dá. É que não era a sua prioridade. Não era a sua prioridade. Mas dá para fazer tudo. Você entendeu? Ô Japa, eu escutei de uma pastora, uma grande pessoa que me ensinou muito sobre a vida do evangelho, né? E não só a ler o evangelho. Ela falava exatamente isso para mim. Bia, você precisa organizar suas prioridades. Quando você colocar suas prioridades, você vai parar de dar desculpa ou você vai parar de procrastinar. Isso. Pra você. Porque, na verdade, é fácil responder pro outro, mas dói mais quando você deita no travesseiro e fala, podia ter feito melhor. Eu menti, eu omiti, ou eu inventei, né? Ou eu dei uma desculpa. Então, eu aprendi que a prioridade, ela faz toda a diferença. Essa lista, né? Sim. E aí, eu, como sou didática, gosto de escrever e acabo pondo no papel. Mas você fez isso. Você organizou sua vida espiritual. Organizei minha vida espiritual. Abriu mão das desculpas. Sim. Comecei a cuidar mais da minha saúde, né? Perdeu 40 aí?
Uns 40 quilos. 40 quilos. Isso. 1 quilo pra cada ano de vida, quase. Você foi... 1 quilo você fez bariátrica? Não. Você tomou remédio pra emagrecer? Eu tomei muito suplemento, né? Não, remédio. suplemento, Remédio pra né? emagrecer? Não. Você tomou alguma injeção pra emagrecer? Sabe qual que foi o remédio para emagrecer? É você perseverar todos os dias indo à academia, sabendo que cada dia você pode melhorar um pouco mais, você entendeu? No primeiro dia, eu fazia 30 minutos de esteira, mas eu sabia que eu tinha que fazer mais, porém... Naquele momento era o que você conseguia fazer. Agora, É melhor feito do que perfeito, né? Sim, com certeza. Quantas vezes você já emagreceu? Já perdi as contas. Mais de 3. Que eu 3, lembro. Eu achei uma pra cada ano. 40... Você já emagreceu? Nasceu uma bolinha. Não foi a primeira vez que você perdeu 40 quilos, Não na verdade, foi, né? porque... A gente tá falando aqui desse último ano, né? Mas por que eu falo desse último ano? Porque foi um ano em que você também colocou como prioridade seu crescimento espiritual. Sim. Porque Foi. os outros anos você emagrecia de corpo. Sim. Mas você continuava distanciado de Deus, um ativista espiritual. Com Sim. todo o perdão da palavra, a gente é amiga, a gente tem muita intimidade, né? E aí, porque tem uma palavra e você aprendeu muito com Deus Sim. em depender de Deus também espiritualmente. Mas sabe qual que foi a palavra que fez toda a mudança? O Bruno vai até poder lembrar e falar. Qual que é aquela palavra que diz que buscai primeiro O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Você entendeu? Você começou a buscar um reino... Você entendeu aquilo Nessa lista 100%. nessa lista de prioridade que você acabou de falar, pega essa palavra e coloca na frente, acima de todas. Uau. Que as outras coisas vão acontecer Isso. E você foi consequentemente. viver isso na Sim, prática. é que muitas vezes a gente tem uma lista de prioridade, mas não coloca elas No lugar certo. no lugar certo, entendeu? Então essa palavra, você tem que colocar lá como número 1. Se você colocar ela como número 1, as outras coisas vão vir consequentemente. Mas Entendeu? indecisão mesmo, que é o que você fez. Indecisão. É mesmo tudo falando assim, eu não vou fazer, não, eu vou fazer porque eu coloquei Deus em primeiro E lugar. você sabe o que eu acho interessante, que eu brinquei aqui? Falei, você tomou remédio, você fez bariátrica, você tomou injeção? Porque muita gente vinha perguntar pra você, né? E aí serve de reflexão pra gente. Algumas pessoas que convivem com você na igreja falavam, mas o que o Japa fez? Ele emagreceu tanto, né? Que remédio você tá tomando? Que remédio você tá tomando? Não, e sempre diminuindo o seu a vitória e esforço, né? esforço. Porque assim, o que você fez pra emagrecer? Na verdade, eu estou indo pra academia. Não é só academia. Eu mudei a alimentação. Não é só alimentação. Ou seja, a vida ordinária, ela não tem mais tanto valor. Ela não tem mais o peso que deveria ter. E, na verdade, é ela que faz a gente crescer, evoluir. É um pouquinho todo dia. É o arroz e feijão. É a musculação que você falou, meia hora de exercício físico. No começo, mas todo dia. Todo dia. Porque a dificuldade é todo dia. Né? A pessoa quer uma mágica do emagrecimento, uma mágica da constância, uma mágica do resultado. Não existe. É mentira. Tudo, né? Na verdade, as pessoas ficam buscando coisas dentro da igreja, mas eles querem de imediato, não querem trabalhar para isso, sabe? Na verdade, assim, o sucesso é a somatória de várias tentativas. Exatamente. Inclusive as que dão errado. Exatamente. Né? E foi o que você fez, né, Japa? Foi o que você fez. E hoje a gente vê essa construção, porque nós somos construção. Nós estamos crescendo, evoluindo em constante evolução e construção, reconstruindo aquilo que Deus, né, quer de nós, espera de nós. E você tá aqui, né, lutando, não é perfeito, como eu não sou, a Bia não é, quem tá ouvindo também não é. E a gente vê que faz a diferença em todos os sentidos, né? Sim. Eu acho que hoje eu posso falar porque eu te conheço há anos, você tá na melhor fase da sua vida. O Bruno sempre fala isso. Eu tô mentindo? Não, claro que não. Você acha que o pastor tá mentindo? Porque exatamente isso, o segredo tá aqui. Se a gente fosse resumir esse bate-papo hoje em uma coisa, foi o que você acabou de mencionar. Deus acima de tudo. E você tem feito isso nas suas escolhas, nas suas atitudes, mesmo não querendo, que tem hora que não dá vontade. Tem hora que você fala, não é. E você continua. Deus tem te honrando, tem te honrado. E assim, hoje eu queria dividir com você, com o pessoal, quem nos assiste, exatamente o resultado dessa escolha. Né? E eu fico muito feliz de
de você compartilhar aqui com a gente. Porque assim, a diferença, Japa, que eu vejo da nossa vida é que o problema não são as quedas, são as escolhas que a gente faz após a queda. Qual caminho que eu recorro depois que eu caio? Para onde eu vou depois que eu caio? Tem gente que a maioria das vezes recua, a maioria das vezes se vitimiza, a maioria das vezes se faz de coitado, a maioria das vezes a gente fica covarde. Mas na verdade a gente tem alguém de braços abertos para nos acolher de novo depois da queda. A queda não é para nossa vergonha. A queda é uma chance que a gente tem de aprender. Mas se não tivesse as quedas, a gente nunca ia evoluir nessa vida. E você vai ver o através das quedas, não toda a história bíblica, vitórias. Ela é riquíssima, a Bíblia, falando exatamente de muita gente que caiu. Mas depois que caiu, o que você faz? E o Japa é essa pessoa que escolheu recomeçar em Deus, né? E aí, de forma prática, em atitude, a falar, o que eu preciso melhorar? Eu preciso colocar Deus em primeiro lugar, porque não adianta só eu emagrecer de novo. Eu já emagreci outras vezes. Eu já fui uma superação, né? Eu sei o caminho, eu sei que é musculação, eu sei que é aeróbico, alimentação e constância, né? Só que suplementação também, que você disse que usa. Só que eu preciso organizar minha vida espiritual, porque existia um Japa com as emoções muito abaladas. Um Japa que viveu dores na adolescência, um Japa que viveu dores na vida adulta, na fase da faculdade, com as questões que você passou aí no trabalho. E também o Japa que viveu desamores, né? Ou falta de amor, né? E aí a gente vai falar um pouco aqui de relacionamentos que você já viveu. E aí a gente não é culpabilizando ninguém, mas são coisas que todo mundo, né? Quando a gente conhece alguém, a gente divide uma vida amorosa com alguém, a gente entrega, mas a gente também recebe, ou a gente não entrega e a gente também não recebe, né? Então, você também viveu lacunas emocionais. E aí eu vejo o diferencial desse último ano no Japa. Um Japa que, de conversas que a gente tinha nos restaurantes que a gente saía, às vezes que você ia em casa. Nossa, a gente foi muito em restaurante. A gente foi muito em restaurante. Era sempre na surdina, né? Muita lágrima, muita lágrima. E ele acolhendo muito as nossas dores. E o Japa foi a pessoa que recebeu muito da gente, muito dos nossos medos, e ele nunca nos enfraqueceu ou nunca se distanciou de Deus por isso. Ele, na verdade, nos impulsionava e nos ajudava, né, a suportar aquela fase, a dar suporte para nós mesmos. E por isso que ele é esse bom amigo. E ele tinha uma convicção: vocês vão conseguir, vocês vão dar conta, eu tô aqui. Ele não abriu mão, mesmo ele sendo talvez imaturo emocionalmente, espiritualmente falando, analfabeto. Né? Analfabeto não, porque eu acho que ele já conhecia Jesus, né? Mas ele era mais imaturo que nós, vamos dizer assim, de experiência espiritual, que eu falo, né? Não de qualificação. O Bruno nasceu na igreja, nasceu na igreja, se ele não tivesse uma maturidade Mas isso que precoce. É legal, isso não nos faz melhor. Isso não nos fez em nenhum momento melhor que você. Você também entregou para nós, porque você deixou o Espírito Santo te usar. Sim. E é isso que eu falo, você se torna maleável na mão de Deus. Você é uma pessoa Deus não quer saber quem você foi, né? Ele quer saber o que você vai se tornar a partir de agora. E o quanto você se dispõe, porque a diferença é o quanto eu quero servir a Deus, né? E você estava querendo servir a Deus ali, sendo nosso amigo. E aí eu vejo esse homem que, desse último ano, escolheu falar, não, dessa vez vai ser todo exercício físico, todo esforço físico, mas existe algo espiritual e emocional que eu preciso decidir. Parar de me vitimizar e vou escolher a Deus. Porque... de forma mais inteira, né? Porque o exercício físico vai te levar num objetivo. Quando você chega nesse objetivo, e aí, e depois? Aí que entra o espiritual, né? Você entendeu? O espiritual, o objetivo é bem mais... É muito mais... É fundamental e é bem mais árduo, né? Muito mais. E eu queria também lembrar, agora aqui, lembrando de uma coisa que o Japa, além de ganhar a vida dele para Jesus, né? Ele encontrou Jesus, ele conseguiu uma proximidade emocional e espiritual com uma pessoa muito importante da vida dele, né? Que eu diria talvez a mais importante da vida dele, que é a mãe dele. Né? Momento de uma dor que a mãe dele viveu, de uma falta emocional e espiritual que a mãe dele também foi picada pelo bichinho da fé e falou assim, essa chama acesa que, que estava no filho, né, que é o Espírito Santo, chegou na mãe dele. Ele conseguiu levar a mãe, Ele conseguiu levar a mãe dele para conhecer Jesus. E eu queria que você falasse um pouco para você como é que foi levar a tua mãe e estar num culto com a sua mãe. Então, minha mãe começou assim, ela estava com um problema espiritual. Ela não estava bem. E foi naquela época em que o Bruno estava sempre ao lado do pai dele Pastor no hospital, Paulo, né? no hospital.
Foi na fase mais difícil. Foi. Você entendeu? Na fase mais difícil da vida dele, aconteceu essa situação que eu jamais esperava dentro da minha casa. Essa entendeu? grande bênção, né? Aí hoje, eu sempre falo, aí que se prova quem é seu amigo de verdade. Seu amigo de verdade é aquele que para tudo que está fazendo para poder resgatar o seu amigo. Você entendeu? Esse é um amigo de verdade. Porque Jesus foi esse amigo. É esse amigo, né? Ele mostrou aqui na Terra e mostra na Bíblia que ele é esse amigo. Ele estava numa situação super difícil, a mais difícil da vida dele naquele momento. Emocionalmente falando também, muito e mais ele difícil. saiu da onde ele estava, foi até o meu encontro e da minha mãe. Ele foi lá, orou e libertou a minha mãe Foi. desse mal espiritual. Aí, a partir desse dia, pra você ver como a oração dele é forte. Foi logo em seguida, ela já melhorou, como se tivesse tomado uma pílula mágica. Ela teve fé, né? Teve fé. É que ela também talvez ainda não saiba que era aquela chama, como você falou, né? Na sua adolescência, ali no momento de sequestro. Algo falava dentro de mim que ia dar certo, né? E você muito bem na época podia achar que era a sua convicção, mas não era o Espírito Santo. E a mesma coisa na sua mãe, né? Para a igreja, mas é assim mesmo, é que nem a gente no comecinho. É o que você falou da semente, ela tá no né? processo, tá no processo. Mas não importa. O importante é que você foi um canal de bênção para sua casa e é o lugar mais difícil às vezes a gente falar de Jesus. Ainda mais na minha casa. Ainda mais na sua casa, exatamente. Para você ver que não é pelo nosso esforço, é pela nossa disposição em ser usado pelo Espírito Santo. Isso. Então, assim, o quanto você se dispôs em estar querendo servir a Deus na sua vida, com as suas inconstâncias, Deus te usou e falou, eu vou te honrar. Eu vou lá aonde você às vezes acha que está destruído, onde você acha que é distante, e vou provar que o que está ardendo dentro de você vai cativar alguém, vai atrair alguém. A presença dele atrai. Então você foi usado por Deus para falar de Jesus para sua mãe através de uma ação, né, que Deus usou a vida do nosso pastor. Mas a sua mãe estava ali convicta de que a fé dela, naquela oração, levou ela a alcançar aquela libertação que ela precisava. E aí ela foi para a igreja, ela foi para os cultos, sua mãe chorou muito na igreja. A sua mãe participou muito dos cultos, a sua mãe estava convicta de que aquilo era uma verdade. E aquilo que você plantou, que Deus plantou através da sua vida, Japa, porque não é sobre nós, é que Deus usa através de nós. É sempre, né, a gente fala que é sobre Ele. Deus vai continuar a boa obra. Você foi o canal que Deus usou, porque você se dispôs, você entendeu? Você quis manter constante, mesmo inconstante, mesmo oscilante, porque todos somos, mas a gente permanece ali, como um samurai, o espírito de samurai. Tá doendo, tá batendo, tô sofrendo dores emocionais. Ele com o pai no hospital, ele por muitas vezes ali saindo do hospital e indo ministrar a palavra, indo e fazer visita, mas com a sede de que Deus falou que estaria com ele, estaria com você. Sim. E aí, através disso, provou-se também o valor da amizade. O valor da amizade. Por isso que eu falo. Hoje em dia, o que se fala é o quê? É muito difícil você confiar nas pessoas, né? Ter amigos de verdade também é muito difícil, porque quantas amizades você não tem ao longo da vida que naquele primeiro ano você acha que aquele amigo vai estar do seu lado o resto da sua vida. Sim. Você abre toda a sua vida para esse amigo e logo... Depois ele se perde, depois né? ele desaparece, você entendeu? Sim. Mas se você tem um amigo de verdade, proteja esse amigo, mantenha esse amigo, entenda esse amigo, você entendeu? É verdade. Que é um bem valioso. Sim, a Bíblia diz isso. Você entendeu? E é muito legal, né, eu vi isso, porque a gente conta esses casos e tudo que a gente conversou aqui hoje, justamente para fortalecer a fé de quem tá ouvindo, né? Sua história inspira, Japa. Você inspirou, né, nessa noite quem tá nos escutando, porque o objetivo desse encontro, dessa mesa, dessa conversa é justamente falar assim, foi assim na vida do Fernando. Não é que vai ser igual, mas o mesmo Deus que fez coisas que na perspectiva dele seja impossível, muito difícil, vai fazer na sua também. É verdade. E eu fico muito feliz e grato aqui de agradecer você para o fato de você ter compartilhado essas histórias com a gente. Eu queria deixar aqui um versículo que o Japa falou que queria ler, é o 12, Japa. Que não, é o 11, perdão. Sim. Não, é o 12 mesmo. É o 13, perdão, falei errado. É o 13, cadê o 13?
ele falou que esse versículo foi, na nossa conversa, Sim. foi uma das coisas que marcou muito o coração dele. Lê pra nós, Japa. 13. É Jeremias 29:13. Buscar-me, eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É isso. É isso aí. É o que você tem feito. É o que você E tem é o que você sempre plantou, meu amigão. E eu agradeço a Deus pela tua vida, por ter vindo aqui hoje contar, né? Porque são histórias suas que Já você... acabou? É. Na verdade, Mas eu faltou falei, uma parte. Faltou uma que parte. você Mas só foi dividiu. 20%? Então. Tá vendo? Você teve coragem de dividir com todo mundo, Foi. que eram suas, agora pertencem às pessoas que nos ouvem, para que elas peguem isso e se apropriem dessa fé aí. Eu queria falar de uma parte Sim. que eu achei interessante, a última do nosso scriptzinho, quando você falou sobre o prato de lentilha na conversa. Eu acho que a gente podia encerrar com essa é historinha verdade. do prato de lentilha que a gente citou sobre Esaú, né? Em Gênesis 25. E fala um pouquinho para que o pessoal entender o que é. Bom, a história do prato de lentilha é que Esaú perdeu a bênção porque Sim. caiu na tentação. Sim. Porque ele estava fraco, estava cansado. E quando a gente está fraco, cansado, a gente não toma decisões certas. Verdade. A gente não faz nada certo quando está com a mente cansada, o corpo cansado. Então, assim, fazer dieta é um processo que cansa a mente, cansa o corpo. E depois de você se sacrificar na academia, treinando, quando você chega em casa e tem lá uma feijoada, Uma pizza. uma pizza, O aplicativo um apitando. aplicativo. Aí você pensa nesse exemplo de Esaú, você vai perder a bênção por causa desse prato de lentilha? Que no momento tá falando ali pra você, não, é o que você precisa, mas não é. Não é o que você precisa. Que os seus olhos veem nem sempre aquilo que você precisa Sim. consumir, né? É que muitas vezes a gente é muito movido pelo emocional, né? O emocional é coração, né? Sim. Coração é Coração o do centro homem das enganoso. emoções. É. Ele é enganoso. É. Você entendeu? Porque muitas escolhas que a gente faz no momento de emoção, Sim. daqui uma semana você se arrepende. Por quê? Você Perde todo o processo de perde todo o sacrifício, processo. né? Você acha que aquilo era o certo, mas depois de uma semana você vê, o que eu fiz? Tipo, você põe tudo a perder ali Põe tudo a perder. pelo momento de cansaço, esgotamento emocional ou exatamente. sentimental, que você tá ali no momento, né? Muito legal Entendeu? isso. E E é eu isso queria mesmo. fazer um bate-bola jogo rápido aqui com você. Lá vem. Tipo Vai. Marília Gabriela. Está com a sua amiga Bia. Japa, se você fosse definir numa palavra hoje, eu sei que a gente muda e não tem problema mudar, mas hoje, que palavra você se definiria? Palavra? É, uma palavra que defina o Japa hoje. Recomeço. Recomeço. Uau. Que lindo. Porque a vida é recomeçar a cada dia. Que Porque legal. cada dia é uma luta, cada dia você se fere. Você entendeu? Sim. E a cada dia você tem que recomeçar, mesmo com as E- feridas. E de algo que você se arrepende? Que eu me arrependo? Bom, sempre dizem que a gente não deve se arrepender das coisas, né? Que a gente fez, das nossas escolhas. Porque tudo estava lá para você chegar onde você está hoje, né? Sim. Mas um arrependimento... Eu tenho um arrependimento. Ser uma pessoa menos rancorosa ao longo da vida. Você se arrepende do Me rancor? arrependo porque hoje eu vejo que não adianta nada você ter rancor de ninguém. Principalmente dos seus pais. É. Enquanto você não... Não veste a um camisa, mal, né? É um mal do Sim, sim, sim. mundo, né? Sim. Muitas vezes a gente tem problemas com nossos pais, isso não é só comigo, muitos É verdade. adolescentes. É verdade. Mas eu digo, enquanto você não perdoar É. seu pai, sua mãe ou um ente querido, a sua vida não vai melhorar. Aliás, você não está perdoando essas pessoas, você está se libertando, na verdade. Você está fazendo um bem para você mesmo. Exatamente. Quer se libertar, quer libertar a sua vida? Perdoe, principalmente. Não importa o que seus pais foram para você. Não importa se eles foram
pais abusivos, rigorosos, não Sim. importa. Você tem que honrar seu pai e sua mãe. E perdoar. bíblico, né? E você Perdoar. sabe, Japa, que Davi, o grande feito de Davi não foi as lutas que ele trilhou, ou não foi as conquistas que ele teve, foi a forma que ele se perdoava. Porque Sim. além de se arrepender, ele se perdoava. E Recomeçava, ele como conseguia você falou. recomeçar. O arrependimento é a palavra... Chave. Chave. Agora, para fechar, Tudo é o evangelho. um objetivo que você tem pro Japa. Qual o seu objetivo hoje? Objetivo? Não, um objetivo. Mas não tem como falar um objetivo. Tem como falar É um vi- objetivo. Eu quero é um viver só. um dia de cada vez, né? Boa, vive uma meta aí, fala uma Uma meta. Agora, Japa, só pra eu não deixar de perder a piada, porque eu sou amiga, eu não posso perder a piada. Eu sei onde vai chegar. Eu tô tentando me esquivar. Japa, a gente quer saber, você está solteiro? Ou você está namorando? Conte para nós. Eu consegui Claro que eu deixar vou ele... Aparecer palavra, tá solteiro. Um homem sem Tô palavras. soltinho. Não, soltinho não, rapaz. solteiro. Solteiro. Você está à procura? Não, a procura não. Não? Então Mas se estiverem me procurando, manda uma mensagem pro tá. Como ele disse na nossa conversa, ele está procurando alguém que está mergulhado no coração de Deus. Não, Deus. quem procura acha, hein? É, Tá por isso que ele não procurando está demais, acha que não procurando. quer. Deus vai Ele falou que está procurando alguém que está no coração de Deus. Bom, para encerrar aqui, passo a palavra para o nosso pastor e o seu amigo Bruno. Eu agradeço. Não, eu quero agradecer vocês aí nessa mesa. Quero te agradecer já. Obrigado aí por Obrigada, tudo. viu? Obrigado, hein? E obrigado por ter compartilhado aí com a gente. Tudo Espero isso. voltar aqui outras vezes pra contar mais coisas. Tem muita coisa, tem muita coisa, tem muita coisa. Eu pulei muitas coisas. Eu pra falar a sei, verdade. mas assim, É o tempo, é né? curto Mas a mesmo. gente tem que A gente tem uma vida toda pra isso, você entendeu? Verdade. Vamos É voltar verdade. aqui, eu vou estar... É o começo de muitos cabelo lugares. tudo branco, É. penteado. Começo de muitos lugares que Deus vai levar você para falar da verdade dele, É viu, isso Japa, aí. através da sua vida. E você que tá aqui, não deixe de compartilhar esse vídeo, esse podcast, que foi com o objetivo de contar a história do Japa, do Fernando, e abençoar a tua vida, abençoar alguém que você conhece. Não deixe de curtir e compartilhar. Japa, você quer mandar um recado, um beijo? Sim, eu queria deixar pontuar algumas coisas, né? Você manda bala. Ia pedir para as pessoas aí de casa, acreditem no projeto do nosso pastor. É um projeto muito sério, você entendeu? E nós precisamos da ajuda de todos. Não importa que tipo de ajuda. Sim, é verdade. Lembre-se de que cumprir propósito é isso, é servir. É verdade. Se você, não adianta nada você ir para a igreja, buscar a Deus e não tentar cumprir seu propósito. Verdade. A vida, quando você perguntou, Bia, qual o seu objetivo de vida? Cumprir meu propósito. Se você fizer isso, as outras coisas virão naturalmente. Então, se preocupe em cumprir seu propósito, ajudem nosso pastor, a igreja, porque ela é muito importante e vai ser muito importante para a nossa geração, para as futuras gerações. Então, a igreja está em reforma. Isso é uma grande mudança. A gente está vivendo uma história. Você entendeu? É uma história. Porque quando eu fui batizado, a igreja era uma. As cadeiras, né? Eram aquelas Verdade. cadeiras... E foi evoluindo. Foi evoluindo. Tá evoluindo. E agora também não é diferente. Às vezes a evolução demora 10 anos, às vezes demora 1 ano, você entendeu? Não tem o tempo, a fase certa para evolução. Às vezes você começa a evoluir demais, você entendeu? E a gente está nessa fase de uma evolução sobrenatural, eu diria. Porque nosso pastor precisa da ajuda de todos, ajuda de todo o coração. Presença. em todo Ajudar é sentido. ajudar com o coração, estando presente, ouvindo as necessidades da igreja, Sim. porque a igreja precisa de membros ativos, entendeu? É verdade. Porque a igreja tá ficando linda. Nossa, É verdade. tá ficando linda, linda, linda. E logo mais vão ter várias outras novidades, né? Sempre. Sempre. Acompanhar o mundo atual, né? Para cada vez mais levar a palavra do nosso pastor para lugares mais longínquos, né? Porque Amém. no mundo de hoje não existem fronteiras, né? Eu creio. Ainda bem. Então, a gente tem que se unir, ajudar, curtir, compartilhar, se inscrever. Chorar junto. E procurar enviar. Na nossa vida, a gente tem
tem pessoas que têm amigos espirituais e tem aqueles amigos que dizem que Sim. são do mundo. Mas o mundo é um só, né? A gente vive... Todo mundo é da Terra, né? É verdade. Sim. Você entendeu? Então, tentam compartilhar para essas pessoas que não fazem parte desse mundo ainda, desse ciclo. Sim. Procurem compartilhar para essas pessoas que É não verdade. conhecem nada da... Compartilhe para os analfabetos espirituais. Será que a mensagem fechou chega? Você já vai muito estar bem. cumprindo o seu propósito. Se você compartilhar... Quanto mais você compartilhar, melhor você está cumprindo o seu propósito. É verdade. Quer cumprir um propósito? Tá aí, ó, uma dica. Compartilhe para... Tem gente que tem Máximo de milhares de pessoas É na verdade. rede social. Compartilhe para essas pessoas, não espere nada. Apenas compartilhe. Você já vai estar cumprindo o seu propósito. Compartilhar a Ai, palavra de que Deus. bem, isso que vem. Compartilhar a palavra de Arigatô, Deus. arigatô, arigatô. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Próximo Obrigado. podcast eu vou chamar você e o Rodrigo. Ele vai Deus fazer você abençoe. falar milhões de palavras em Eu japonês. posso... E eu queria deixar um agradecimento. Claro. Eu só tô conseguindo me organizar Sim. nesse momento da minha vida, porque eu sempre fui assim... Eu focava muito no trabalho, mas na verdade o trabalho se tornava uma fuga, né? Você estava fugindo né? Mas eu agradecer a minha amiga, né? E ela é gerente agora, a Neide. A Neide. Que ela tá agora no meu lugar lá, trabalhando. Ela praticamente, Famosa, Neide. Você domina. fala pra mim. Eu conheço ela. Que legal. Ela não Eu é conheço da- ela através de você. E ela acompanha muito. Ela acompanha todos os vídeos da igreja. Ó, que legal. Que Ela não vai Um linda. abraço, Neide. Um beijo no abraço, seu coração. Neide. Beijão Ela pra tá você. orando pra que... E se eu só tá tenha aqui horário. porque ela tá lá hoje? Se eu só tô aqui porque ela tá lá. Glória a Deus Eu só pela vida cheguei, dela. consegui essas mudanças porque ela me deu esse suporte aí. Que show. Você entendeu? Que Deus Então, eu tenho que abençoe ela e a agradecer família muito dela, ela. em nome de Jesus. E é isso, né? Que bom, Japa. E tenha uma vida honrada que você vai estar agradando a Deus. Glória Amém. a Deus. Maravilha, Obrigado. amigão. Tá bom? Tamo Muito junto, obrigada. Beijo. Obrigada. Obrigado, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau. SOS Cast, um momento de comunhão e palavra para você.